Salmo 34, a palavra inerrante de Deus nos diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra e a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Até aí, a leitura bendita da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e soberano Pai, nos encontramos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor. Graças te damos pelo teu cuidado, pelo o teu amparo na nossa vida. E agora, Deus, clamamos a ti, que o Senhor seja servido em descortinar os nossos olhos, em arrancar os tampões dos nossos ouvidos, para que nós consigamos ouvir a tua boa e santa palavra, para que ao meditarmos neste salmo do nosso irmão Davi, nós consigamos ver a bondade do Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque por vezes o nosso coração só vê aquilo que é imediato, e nos esquecemos que até mesmo o ar que respiramos é prova da bondade do Senhor na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a meditarmos e a sermos edificados pela Tua palavra nessa noite, através da ação do Teu Santo Espírito. Abençoe aquele que fala e abençoe aqueles que ouvem nesta noite. É o que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero que vocês desenhem aí o que para vocês, podem colocar todos os tipos de desenho para vocês, que significa bondade. O que é bondade? Fiquem à vontade para desenhar, e depois eu quero ver o desenho de vocês, tá bom? Você já foi alvo da bondade de alguém? Você já foi alvo da bondade de alguém? Você se lembra de alguma situação em que você se encontrava em grande dificuldade, e daí alguém apareceu e lhe ofereceu ajuda? Alguém lhe estendeu socorro no momento em que você mais precisava, e nesse momento, quando nós recebemos esse tipo de socorro, no momento de angústia, no momento de extrema necessidade, a nossa gratidão, ela é externada como uma espécie de ar saindo dos nossos pulmões. A gente faz assim, ó. Ou às vezes também, um sorriso no rosto, acompanhado de um olho inundado de uma água salgada, que não demonstra tristeza, demonstra alegria. Mas veja, nós não temos dificuldade em reconhecer a bondade quando somos socorridos em uma dificuldade. Sabe quando a CPFL bate ela na porta e fala assim: olha, eu preciso cortar a sua energia. E aí você vai e fala: meu Deus, e agora? Como é que vai ser?
e aí você liga imediatamente para alguém, e aí o cara te espera, e você pede um Pix, e a pessoa manda o Pix, você paga a conta, e aquele cara bondosamente vai embora sem cortar a luz. E aí alguém numa situação dessa pode fazer assim: ai, que alívio, eu não tive a luz cortada. Nós não temos dificuldade em reconhecer quando nós somos atendidos no momento de calamidade, no momento de extrema necessidade. Nessas horas ninguém precisa apontar para a gente e falar: olha, você pode até não ter reconhecido, mas você foi alvo da bondade alheia. A gente não precisa que ninguém faça isso por nós, porque a gente consegue perceber que nós fomos alvos da bondade de alguém. Mas hoje, Davi, por meio desse salmo, do Salmo 34, um texto inspirado pelo próprio Deus, quer nos ensinar uma coisa valiosa, que às vezes nós falamos como um jargão, mas esquecemos na prática. O que é que Davi quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que Deus é bom o tempo inteiro, não somente nos momentos em que nós somos alcançados pela bondade de Deus visivelmente. Deus é bom o tempo todo, até mesmo naquelas oportunidades que nós não enxergamos a bondade do Senhor. Ele continua sendo bom, porque bondade não é meramente uma ação de Deus, não é uma ação externalizada do Deus soberano. Bondade é aquilo que Deus é, e bondade é um atributo comunicável do Senhor. O Senhor é bom e nós também podemos ser bons, porque nós refletimos a imagem de Deus da maneira como nós fomos criados. Mas se Deus é bom o tempo todo, e nós temos a tendência de somente ver a bondade quando Ele nos traz algum benefício imediato, o que é que nós precisamos aprender então? O que é que você precisa aprender essa noite ao olhar para este texto? É como que você pode desfrutar da bondade de Deus, até mesmo nos momentos em que você não consegue ver a bondade. O que é que você faz para acordar? Eu sei que tem gente que coloca 2 despertadores, né? Ou tem gente que se engana colocando despertadores de 5 em 5 minutos, ela precisa acordar 6:30, né? Geralmente nós homens sofremos um pouco com isso. A esposa precisa acordar talvez 6:30, e ela desde 6 horas ela coloca o despertador de 5 em 5 minutos, para tentar ir dormindo mais um pouquinho. Mas veja, o que te faz adormecer e o que te faz despertar é Deus, aquilo que move o seu coração. Você não tem força aí agora para mover o seu coração, são impulsos elétricos que fazem com que o seu coração bata, e você não tem domínio sobre isso. A sua respiração, ainda que você tenha um aparente controle por ela, você respira e solta, mas é quase imperceptível esse ato. A gente está respirando agora e a gente não está calculando isso. Então, eu quero que, com base nesse texto, nessa noite, a gente seja alcançado por uma verdade maravilhosa. Deus é bom em coisas que às vezes nós nem percebemos, mas Ele continua sendo bom, porque isso é uma atitude, isso é a própria qualidade do Senhor. Ele é bom. Então, diante disso que eu acabei de dizer, o tema do nosso sermão é como desfrutar da bondade do Senhor. Nós veremos isso em algumas partes, mas o primeiro apontamento que eu quero fazer para você é que para a gente poder desfrutar da bondade do Senhor, nós precisamos testemunhar o Senhor, e é isso que a gente vê do versículo 1 até o 3, e veja, mantenha sua Bíblia aberta. O salmista, ele inicia essa poesia, este salmo, fazendo uma clara convocação a louvar a Deus. Ele está convocando todos a louvar a Deus, e o contexto da escrita desse salmo nos traz uma grande elucidação. Se você tem a mesma versão que a minha, Almeida Revista e Atualizada, você vai ver que em negrito está escrito aí: provai que o Senhor é bom, né? Uma alusão ao versículo 8, nós vamos chegar lá. Mas em itálico, logo abaixo, está escrito assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso e se foi. O contexto desse salmo está lá em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 10 a 15. Saul, nós vamos ver ao longo do sermão, mas brevemente aqui para localizar vocês no contexto do salmo.
o rei Saul estava procurando Davi para matá-lo de qualquer maneira, e já não tinha lugar para ele se esconder mais em Jerusalém. Ele vai então para o território dos filisteus, ele vai para Gate, e chega lá em Gate, ele foi pego pelos filisteus, foi levado até o rei de Gate, o rei Aquis, e ele teve uma estratégia maluca mesmo. Sabe por quê, crianças, que Davi teve uma estratégia maluca? Provavelmente Davi tinha uma barbona assim igual a minha, ou maior ainda, né? Uma barba ruiva devia ser a de Davi, e ele começou a babar igual um doido. Já viu algum doido babando? A estratégia de Davi foi assim: rapaz, esse pessoal vai me matar. O que ele fez? Eu vou me fingir de doido. E ele fez isso mesmo. E então a gente vê lá que quando o rei olhou para ele, falou: manda esse cara embora, já tem doido o suficiente aqui no meu palácio, manda ele embora. E a gente olha para essa estratégia e fala assim: rapaz, olha que deu certo, né? Olha que deu certo. Mas parece-nos mais fácil o entendimento, e nós também concordamos com Davi que de fato o livramento que ele havia recebido era digno de gratidão, porque ele era o grande guerreiro que havia matado o maior guerreiro dos filisteus, e não tinha nenhuma explicação para o rei mandar ele embora. O rei deveria matá-lo como inimigo dos filisteus, mas ele então manda ele embora. E então Davi, ele inicia dizendo que bendirei o Senhor. Em que tempo? Em quais momentos Davi está dizendo que ele vai bendizer o Senhor? Davi diz que será em todo o tempo. O louvor que ele vai prestar ao Senhor é em todo o tempo. O louvor jamais se apartaria da boca de Davi. E louvar a Deus numa situação de alívio, de aflição, né? Você está numa aflição e de repente você recebe um alívio, para nós crentes é algo natural. Às vezes a gente está em uma dificuldade e de repente a gente tem aquele problema resolvido e a gente fala: louvado seja Deus por isso. Mas Davi está dizendo que o louvor ao Senhor será em todo o tempo e não se apartará da sua boca. Meus irmãos, o mundo olha para nós e quer ver como nós nos portamos em meio às aflições. O mundo está atento ao que sai da nossa boca em meio à calamidade. Assim como Davi, no verso 2, quando ele diz: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Você, cristão, testemunha na prosperidade, assim como na adversidade. Você testemunha na saúde, assim como na enfermidade. Porque se você só quer louvar a Deus na hora que está indo tudo bem, o seu louvor, a sua adoração é condicional à bondade do Senhor, quando você é alvo da bondade direta do Senhor. Mas às vezes nós somos tomados em circunstâncias que parece que a bondade do Senhor se esvaiu. Como explicar que o Senhor continua sendo bom quando um servo do Senhor é tomado por uma doença e precisa enfrentar um tratamento árduo, um tratamento difícil? O Senhor continua sendo bom. Então, cristão, até mesmo na hora em que você é tomado de uma má notícia de um médico, você não vai sair de lá rindo. Eu não acho que isso é uma boa prática, isso talvez beira a loucura, mas você precisa continuar testemunhando o Senhor, louvando o nome do Senhor. Não permita, meu irmão, minha irmã, que a adversidade do mundo, que às vezes nós somos acometidos por elas, venha tirar o brilho da salvação. Não permita que as aflições que todos nós somos acometidos venham enfraquecer a sua fé, porque Deus é bom mesmo nos momentos em que você não consegue enxergar a bondade de Deus. E Davi diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, ou seja, o meu coração. E aqui a ideia de coração é aquela ideia do coração no Antigo Testamento, como o centro das afeições humanas. E então o coração de Davi irá se alegrar no Senhor, porque a bondade do Senhor tem sido apresentada a ele continuamente. Meus irmãos, Davi sabia que o seu testemunho encheria de exultação o coração dos humildes, o coração do povo de Deus. Por isso ele diz que os humildes o ouvirão e se alegrarão.
Nós precisamos falar aos outros da bondade do Senhor. Precisamos testemunhar da bondade do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor, e ainda mais, contar da bondade do Senhor para os nossos irmãos. Quantas vezes nós vemos pedidos de oração no grupo da igreja, ou nas reuniões de oração, e depois nós não vemos o resultado. Se você clamou, Deus te atendeu, seja também grato, demonstre gratidão e externalize essa gratidão para o seu irmão que orou por você. Olha, lembra daquela vez que eu fiz aquele pedido? Demorou, mas Deus me atendeu. Olha, lembra daquela vez que eu fiz aquele pedido? Deus não abriu aquela porta, e Ele fez uma outra coisa, que agora eu considero que foi ainda melhor daquilo que eu estava desejando. Aparentemente eu estava pedindo aquilo que era bom, mas eu estava pedindo pedra, e Deus não me deu, porque se Ele me desse eu teria fraquejado na fé. Deus não me deu, porque se eu tivesse, as coisas iriam se dificultar na minha vida. Se você tivesse uma folha aí agora, assim como as crianças têm, se você tivesse uma folha aí agora, e tivesse que escrever um salmo, não um salmo inspirado como o de Davi, porque nós não temos mais essa atribuição, mas você tivesse que escrever um texto, uma poesia em formato de salmo, em louvor ao Senhor por sua bondade, você teria história na sua vida que conseguiria formular um salmo de louvor a Deus? A sua vida, você consegue olhar para a sua vida e perceber que existem várias coisas na sua vida que você deveria louvar a Deus por aquilo? Aliás, a sua história com Deus produz um hino de louvor? Será que a sua história com Deus produz um hino de louvor? Meus irmãos, nós precisamos edificar uns aos outros, e é por isso que o salmista diz no verso 3, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi convida a congregação a se unir a ele em louvor a Deus. Isso nos mostra que o louvor do justo nunca é algo isolado. Se você recebe uma bênção, você nunca guarda ela só para você, não no sentido que você tem que compartilhar a própria bênção, mas no sentido que você tem que compartilhar aquilo que você recebeu do Senhor. Se você estava clamando a Deus por um emprego, Deus abriu a porta de emprego para você, faça questão de falar para os seus irmãos, meus irmãos, Deus abriu uma oportunidade de emprego para mim, louvado seja Deus por isso, se alegrem comigo. Louvar a Deus continuamente é fruto da regeneração. Ninguém consegue louvar a Deus continuamente, como Davi está ensinando aqui, se não tiver sido regenerado pelo Espírito de Deus. Louvar aqui, meus irmãos, não é cantar o tempo inteiro não, viu? Às vezes nós reduzimos o louvor à música. Música é também louvor, mas o louvor não é só música. Nós oramos também em louvor, nós lemos um salmo de louvor. Você pode falar palavras de louvor a Deus, você pode louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, com palavras, com orações, no pensamento. O crente regenerado adora não apenas quando recebe bênçãos, mas quando reconhece que Deus é digno, mesmo no meio da dor. Eu não sei, alguns eu sei, outros eu não sei das dificuldades que vocês têm passado, mas uma coisa eu posso afirmar a todos vocês: se você está vivendo um bom momento ou um momento de dificuldade, a bondade de Deus não muda, Deus continua sendo bom. Se esperamos as circunstâncias melhorarem para louvarmos a Deus, o nosso louvor é condicional e não bíblico. Louvar a Deus está mais envolvido com aquilo que você sabe do que com aquilo que você sente. Se eu pegar agora um balde de 20 litros de água e jogar em você, o que vai acontecer com você? Eu sei, você vai ficar bravo, não é essa a resposta que eu quero que você pense. Você vai ficar molhado, não é? Por que você vai ficar molhado? Porque a água molha, pastor. Se você jogar água, a água molha, seja ela quente ou fria, a água molha. E aí, pense agora o seguinte, imagine um dia que você está muito alegre, e eu jogo água em você, ou alguém joga água, e você ficou molhado. Você estando alegre, a água deixou de molhar?
Não. Imagine agora o contrário, um dia que você está muito triste, muito chateado, e alguém joga um balde de água em você. Você ficou mais ou menos molhado? Não, porque a água molha independente das suas emoções. Então o louvor a Deus está mais envolvido e é fato comparado com aquilo que você sabe de Deus e não com aquilo que você sente. Porque se você só louva a Deus quando você sente que você precisa louvar, vai ter vários momentos que você não vai querer louvar a Deus. Então louvar a Deus é um dever de todos nós, e é independente do que você sente. Eu sei que tem músicas que nós cantamos que parece que mexe mais com a gente. Quando Saul estava quase que endemoniado lá, e aí ele mandava chamar Davi, e Davi tocava harpa, a música tem esse poder de nos tranquilizar. Então tem músicas que elas nos animam, tem músicas que elas nos entristecem, a música mexe com as nossas emoções, mas o louvor a Deus não pode ser modificado por nenhuma emoção. O que Davi está falando aqui é que nós precisamos louvar a Deus em todo o tempo, quer você esteja alegre, quer você esteja triste, você tem que louvar a Deus. Essa é uma convocação. E você tem adorado a Deus, você tem louvado a Deus, mesmo quando as coisas não parecem tão favoráveis? Aprendamos com Davi, meus irmãos. Nós precisamos bendizer o Senhor em todo o tempo. O louvor mais puro não nasce da vitória, mas da fidelidade no meio da luta. Como então nós podemos desfrutar da bondade do Senhor? Testemunhe os feitos do Senhor na sua vida. E Davi inicia aqui esse salmo convocando o povo de Deus a exaltar o Senhor, e nós vimos que testemunhar os feitos do Senhor é uma das maneiras de desfrutar da sua bondade. Lembrar dos grandes feitos do Senhor é lembrar de quem Deus é, e quando nós lembramos de quem Deus é, nós somos alimentados pelo Senhor e somos conduzidos a louvar a Deus. Mas agora nós veremos que há uma outra maneira de desfrutarmos da bondade do Senhor, e é buscando o Senhor. É o que a gente pode ver do versículo 4 até o versículo 10. Como nós já vimos, o contexto deste salmo, Davi estava numa situação difícil. A perseguição por parte de Saul era intensa para acabar com a vida dele. Ele então foge para Gate, na terra dos filisteus, e diante do povo inimigo ele é reconhecido. Mas havia um problema maior do que se podia imaginar. Davi é o homem que havia matado o maior guerreiro dos filisteus, chamado Golias. E sabe de onde que Golias era? De Gate. De Gate. É a mesma coisa de você torcer para um time de futebol e de repente você se depara no shopping com aquele atacante que fez o gol, que tirou o título do seu time. E aí você olha para ele e você fala assim: poxa, esse cara aqui me trouxe tristeza. Agora imagine ainda mais, Davi chega no território dos filisteus e fala assim: esse cara é o que matou o nosso guerreiro, quando ele era adolescente ainda, matou com a pedrada, ele nos envergonhou. Estão percebendo o tamanho do livramento que Davi recebeu? Era para ele ter morrido. Davi, ao ser reconhecido, então, ele utiliza-se de uma estratégia insana, ele se finge de doido, e diante de Aquis, rei de Gate, mesmo sendo reconhecido, ele é liberto. Nós não sabemos exatamente o momento, mas no momento em que Davi estava preso, até ele ser levado diante do rei Aquis, a oração que ele faz nesse momento, depois se tornou o texto que a gente pode encontrar no Salmo 56. O Salmo 56 é a oração de Davi, não no momento, ele não chegou para os filisteus e falou: tem papel e pena aí? Eu quero escrever alguma coisa. Não, ele depois foi usado pelo Espírito a lembrar da oração e a escrever a oração que ele fez lá naquele momento. E agora, o Salmo 34 é o fruto do louvor depois que ele foi liberto. Então, veja, a circunstância de Davi em Gate produziu dois salmos, o 56, que é a oração clamando por libertação, e o hino de louvor, que é o próprio Salmo 34.
Então, 2 salmos aí desse momento. E de modo assombrosamente intrigante, Davi, ele é liberto. E agora ele reconhece que o livramento que ele recebeu não foi devido à sua estratégia. Porque se você perceber e analisar bem, o que Davi faz é mentira. Ele está se fingindo de doido. Ele não era doido. Mas Deus o livrou. Deus o acolheu, como ele mesmo diz no versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Calvino, comentando esse salmo, ele diz o seguinte: devemos observar isto particularmente, a fim de que, se em algum tempo nós formos terrificados pelos perigos que nos cercam, não sejamos impedidos por nossa covardia de invocar a Deus. Mesmo nos momentos em que parece que a causa já está perdida, não permita que o medo, ou a ciência, ou a biologia, ou o mercado financeiro, ou qualquer outra coisa, venha tirar de você a possibilidade e a capacidade de orar a Deus e clamar a Ele por socorro. Não há nada neste mundo que Deus não possa suplantar. Não há nada neste mundo, por pior que seja, que Deus não possa mudar a circunstância. Mas ainda no texto, agora no versículo 5, Davi continua a sua declaração do porquê de sua confiança e convocação ao louvor a Deus, ao louvor ao Senhor. O salmista agora, diferente do versículo 4, veja, olha para a sua Bíblia, olha o versículo 4, para você perceber isso comigo. Busquei o Senhor. Quem buscou? Eu busquei. Davi está falando dele. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então Davi no verso 4 fala na primeira pessoa do singular, ou seja, ele está falando dele mesmo, mas agora ele vai expandir o discurso, a fim de desafiar o povo a olhar para o Senhor e a clamar por livramento, porque quem olha para o Senhor como um abrigo seguro, quem olha para o Senhor com santo temor, jamais sofrerá vexame, muito pelo contrário, será iluminado. Olha o versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Meus irmãos, quem busca o Senhor é acolhido, quem o contempla é iluminado, quem clama ao Senhor é ouvido e liberto. Porque muito embora você se veja exposto a muitos perigos, você pode descansar no Senhor, porque Ele se apresenta como guardião fiel e poderoso da sua vida. E esse é o propósito do salmista no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui não é uma ideia de anjo da guarda não, viu gente? Esse negócio de anjo da guarda se deixa para outras pessoas, nós não acreditamos nisso. Aqui é a ideia de que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. O próprio Cristo nos guarda, nos protege. Veja, na época da pandemia, todo mundo foi exposto à tela de um jeito que a gente nunca tinha sido antes, Eu estava no seminário, e aí passei a ficar na tela do computador de 7h30 a 1h, e depois estudava a tarde toda, às vezes até 10 horas da noite, e então a vista foi começando a cansar, e eu ganhei aí alguns grauzinhos de astigmatismo. Você não me vê muito de óculos não, mas eu uso óculos, e aí a turma toda, ninguém era de São Paulo, ninguém conhecia muita coisa, e então eu fui procurar uma ótica, estava ainda tudo fechado, aquele negócio todo da época da pandemia, e no caminho de casa, quando eu passava ali pela 23 de maio, vindo da zona norte para a zona sul, eu passava em frente a uma ótica muito grande, é uma rede que tem lá em São Paulo, vou fazer propaganda dela aqui para você, é Ótica Gassi, e aí a ótica, ela é muito bonita, ela é grandona, tem muitos óculos e tudo mais, e eu fui lá, tinha uma promoção lá de óculos a partir de R$199, falei, é aí que eu preciso. Quando eu cheguei lá, o vendedor, ele virou para mim e falou assim, perguntou meu nome, me atendeu respeitosamente, e ele me levou então a olhar para os óculos.
E aí eu fui, olhei os óculos, escolhi alguns modelos, e ele foi e ajustou os modelos, eu escolhi então o melhor modelo. E um ambiente muito gostoso, a musiquinha tocando de fundo, o vendedor me dando atenção, e então eu analisei as melhores lentes ali, obviamente fiz a mais barata, e então o vendedor mandou fazer o óculos. Aí ele foi e falou: você quer pagar como? Eu falei assim: ó, parcela. Ele: parcela até 6 vezes sem juros. Eu falei: maravilha. E aí ele falou assim: ó, vai ao segundo piso e se você puder esperar, o seu óculos vai sair com 1h30. Eu falei: 1h30? Já está pronto? E era melhor do que eu ir em casa, que era longe, e voltar ali. E aí eu estava indo e ele foi e falou assim: seu Bruno, toma aqui 2 vouchers, enquanto você aguarda, faz uma massagem em uma das nossas cadeiras. Eu falei assim: rapaz. Eu subi, paguei o óculos, tinha uma cadeira lá, eu olhei para a cadeira, não tinha ninguém, estava vazia, né? Aquele silêncio. E aí então fiquei meio sem graça de deitar na cadeira, e o meu celular estava descarregando. Quando eu percebi, e aí o celular descarregando, eu olhei assim para um lado e para o outro, eu vi que tinha uma torrezinha assim, com vários compartimentos, e ali dentro eu digitava, eu botava o meu celular para carregar, botava uma senha e trancava ele ali, o meu celular ficou carregando. Enquanto o meu celular carregava, eu fui usar os vouchers da cadeira de massagem, cada um dava direito a 10 minutos, gente, eu saí tremendo assim. Depois que eu terminei a massagem, eu fui sentar para esperar, e aí na frente tinha uma maquinona assim de café e um suco, e o rapaz falou assim: seu Bruno, enquanto o senhor aguarda aí, pode ficar à vontade, a gente tem suco de laranja e vários tipos de cappuccino. Eu falei: você é de graça? Ele falou assim: pode ficar à vontade. Eu tomei 7 cappuccinos aquele dia, e descobri que o melhor cappuccino que tem é o mocatino. Acho que desse eu tomei uns 4, e uns 2 sucos de laranja e água. Nem passou 1h30, passou 1 hora, porque eu acho que eles estavam preocupados de eu tomar mais cappuccino, eles fizeram meu óculos mais rápido, e eles me entregaram meu óculos, o cara ajustou meu óculos e eu fui embora. E aí agora eu te pergunto o seguinte: se você estiver em São Paulo e você ligar assim: pastor, qual ótica o senhor me indica para eu fazer o meu óculos? Eu vou falar qual? Vai lá na Gassi. Agora, olha o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Vocês estão percebendo o que Davi fez aqui? Davi está falando assim: gente, provem e vejam, o Senhor é bom. Por quê? Porque ele experimentou da bondade do Senhor, e não há ninguém aqui nessa noite que também não possa falar com o mesmo entusiasmo sobre a bondade do Senhor, porque se você está aqui é porque o Senhor tem sido bom para contigo, ainda que você não consiga contemplar, ainda que talvez a bondade deveria vir de outras maneiras, que você acha que deveria vir, talvez com mais clientes para a sua empresa, talvez com um salário melhor no seu trabalho, talvez com uma promoção, talvez com mais mantimentos na sua despensa, mas se você está respirando, o Senhor tem sido bom, Ele tem te mantido vivo, e este salmo nos convida hoje a provar e ver que o Senhor é bom, e ele diz que nós devemos buscar ao Senhor, e veremos que Ele é bom, nós veremos que a sua bondade vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, e esses 2 verbos, eles são impactantes, porque nós estamos meditando nessa noite em como desfrutar da bondade do Senhor, e não tem nenhuma receita intrincada. Quando a gente olha para o versículo 8, provai e vede, são esses 2 verbos que eu estou me referindo. O autor inspirado, o rei Davi, ele lhe convida a buscar ao Senhor, se você deseja desfrutar da bondade, da sua bondade. Então ele está falando: provem e vejam. O que Davi está afirmando aqui? Que é impossível alguém provar ao Senhor e não desfrutar da sua bondade. Não desfrutar da sua bondade. O problema é que às vezes nós pedimos coisas para Deus que Ele nunca vai dar. Às vezes a gente quer viver uma vida que talvez Deus nunca planejou para nós. Certa vez, eu acompanhei, isso tem muitos anos, lá no Espírito Santo ainda, eu acompanhei um casal que Deus abençoou eles saíram de uma situação muito difícil e chegaram ao ponto de ter uma casa na praia,
uma bênção, né? Ter uma casa na praia é sempre uma bênção. Mas aí, o que aconteceu? Eles passaram, depois da sexta-feira, depois do final da semana de trabalho, a pegar os filhos e ir para a praia e voltar só tarde da noite de um domingo para voltar e trabalhar na segunda-feira. Você deve se lembrar também de pessoas que foram alvo da bondade de Deus e que usaram para o mal. Lembra quando o povo saiu do Egito? E Deus fez com que os egípcios dessem a eles despojos, eles saíram com ouro, com prata, com mantimento. E aí depois você lembra que lá aos pés do Monte Sinai, quando Moisés ficou um tempão ali recebendo a lei do Senhor, e aí o povo falou assim: Moisés não vai voltar mais. E o povo virou para Arão e falou assim: Arão, faça para a gente um Deus para nos guiar, porque esse Moisés aí não volta mais não. Você lembra que o que Arão fez? Ele fez um bezerro de ouro. De onde saiu o ouro? Das bênçãos que Deus havia dado. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Se Deus tem sido bom para contigo, use aquilo que Deus tem lhe dado, seja saúde, seja intelectualidade, seja recurso, use para a glória dele, não use para pecar contra o Senhor, porque senão nós estamos nos assemelhando ao povo que saiu do Egito, e pecou ali logo naquele momento. Será que você consegue falar de Deus assim? Será que a sua vida tem sido um sinal evidente da bondade do Senhor? Ou aliás, você tem reconhecido a sua vida dessa forma, que a sua vida é uma demonstração da bondade do Senhor? Muitos ainda estão como cegos, tateando esse mundo numa escuridão sombria, mas a bondade do Senhor, assim como Davi nos diz no versículo 8, ela ilumina. Provem e vejam a bondade do Senhor. E o texto segue e nos diz que alegre será o homem que se refugia no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e tenha lutado suas aflições pelas forças do seu braço, e a palavra de Deus nos diz que alegre é o homem, alegre é a mulher, alegre é a criança, o adolescente, o jovem, que aprende a se refugiar no Senhor, no Senhor. Precisamos aprender a ter o Senhor como refúgio contínuo, em todo momento, pois afinal nós lemos o convite lá no verso 1, bendizer o Senhor em todo o tempo. Nós somos chamados também por Davi a fazer isso. E o texto no verso 9, nos chama a reverenciar o Senhor. Quando nós testemunhamos o Senhor, quando nós buscamos e aprendemos que servir ao Senhor, servir ao único e verdadeiro Deus, bondade não é termos por parte de quem servimos tudo aquilo que nós queremos. Talvez você ache que Deus, para ser bondoso, Ele tem que te dar tudo aquilo que você quer. Talvez tem muito jovem, adolescente que acha isso dos pais: meu pai é mau, meu pai é ruim, meu pai não me ama não, que eu fico pedindo roupa nova para ele, tênis novo da Vans, sandália nova, e ele nunca me dá. Tem gente que olha para o pai e olha para Deus da mesma maneira, julgando a bondade do pai conforme o seu próprio desejo, mas a bondade de Deus é um atributo dele. Se você acha que Deus não é bondoso para contigo, Deus não muda a sua realidade, é você que precisa alinhar o seu pensamento e a sua realidade, para perceber a bondade do Senhor na sua vida. A bondade do Senhor, ela é demonstrada a nós, quando até os leõezinhos, animais de grande força, perecem de fome. Então, o texto nos diz que os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Veja aqui, irmãos, a imagem dos leõezinhos enfatiza que até mesmo aqueles que são fortes, sem Deus, são frágeis. Mas se você se reconhece que é frágil, você se reconhece como alguém que é humilde, com Deus você é forte. Os humildes que confiam no Senhor têm segurança plena. Mas eu sei que nós passamos por dificuldade, e longe de mim aqui querer pregar algum triunfalismo positivista. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas que tentam aconselhar assim: calma, vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo é porque ainda não chegou ao final. Parece bonito, né? Frase de TikTok, fundamentação bíblica nenhuma. Às vezes, meus irmãos, não vai dar certo.
É por isso que aquele cântico que fala assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Quem disse? Quem disse? Às vezes o mar não vai se abrir, e você vai ficar do lado de cá e vai sofrer o que tem que sofrer. Percebam como que uma música como essa traz um triunfalismo, rompendo em fé. Rompendo em fé é mesmo na hora que a doença, quando o médico fala assim: olha, a sua doença não tem cura. Deus não abriu o mar, mas você vai atravessar de alguma maneira, mesmo ou ficando do lado de cá, mesmo em dificuldade. Nós sabemos, meus irmãos, que para o cristão o sofrimento é pedagógico, porque o sofrimento nos aproxima de Deus e nos faz desmamar desse mundo. Quer desfrutar da bondade do Senhor? Testemunhe, busque o Senhor e você vai provar que Ele é bom. Provérbios 9, versículo 10 nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas há um terceiro aspecto que nós podemos olhar para esse texto. Como que nós podemos desfrutar da bondade do Senhor? Tema ao Senhor. É o que a gente pode olhar do versículo 11 até o versículo 20. O salmista quer nos ensinar a sermos tementes ao Senhor. Como? Veja o verso 12, ele diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quando nós entramos numa livraria, não sei se você, hoje tem poucas livrarias, né? A Amazon acabou com as livrarias. É bom por um lado, mas ruim por outro. Cheiro de livro é coisa boa, cheiro de livro novo. Você esfolhear o livro, olhar para o livro na prateleira e se encantar pela capa e abrir e ler, né? Hoje muitas pessoas não têm mais essa possibilidade, que tudo tem que comprar pela internet. Mas quando a gente chega numa livraria, nas livrarias antigas, uma das primeiras seções que tem lá são as seções que apresentam títulos assim: casais inteligentes enriquecem juntos, pai rico, pai pobre, como fazer amigos e influenciar pessoas, o ciclo da autossabotagem, desbloqueie o poder da sua mente, ou algum livro do Pablo Marçal ou de um coach qualquer. E mais um monte de títulos que são consumidos com intensidade. E o que todos esses títulos têm em comum? A demonstração de que o homem busca por felicidade. Mesmo o ímpio, ele busca por felicidade. As pessoas buscam por felicidade nesse tipo de literatura e dificilmente querem refrear a língua do mal, querem apartar-se do mal. Mas o salmista, ele não fica apenas na proibição. A ordem de apartar-se do mal, ela é acompanhada de uma outra ordem: aparta-te do mal e pratica o bem. Quer ser feliz? Tema a Deus. Abandonar uma postura e trilhar um novo caminho envolve mudança, e se mudamos conscientemente, mudamos em busca de melhorarmos. Veja, irmãos, o verdadeiro arrependimento não envolve somente nos afastar daquilo que desagrada ao Senhor. Um filho obediente não é somente aquele que não faz o que o pai mandou não fazer. O filho obediente é aquele que faz o que o pai mandou fazer. Então a Bíblia está repleta de coisas: olha, abandone o mal e pratica o bem. Aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe. Aquele que tratava a sua esposa mal, não tem que só parar de tratar mal a sua esposa, agora ele tem que tratar ela bem. A mulher que tratava o marido como um indigente, quando Cristo chega na sua vida, ela precisa não só parar de tratá-lo como um indigente, mas precisa tratá-lo com amor, com afeto. Então, a mudança que o Evangelho produz não é só deixar de fazer aquilo que desagradava a Deus, mas é fazer aquilo que agrada. Não há um meio termo. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E por que você deve buscar isso? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite no Salmo 34, meditando sobre como desfrutar da bondade do Senhor. E eu espero que você até agora tenha acompanhado. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos buscar e nós precisamos temer ao Senhor. E são maneiras de nós desfrutarmos da bondade do Senhor. Mas eu não quero que você saia daqui nessa noite igual aquelas pessoas que participavam antigamente da primeira reunião da Herbalife. Lembra? Chegou aqui Herbalife? Ou qualquer marketing de rede por aí,
que aí prometia ficar rico em um mês, e aí a pessoa saía daquela palestra assim, vibrando: eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro, vou investir tudo, eu vou ficar milionário em um ano. Como que se a mudança na sua vida dependesse só de você. Eu não quero que você saia daqui pensando assim. Agora, na parte final desse sermão, eu quero ainda que, rapidamente, por conta do nosso tempo, eu quero mostrar a vocês que pelas Escrituras, por mais que Davi seja um grande exemplo para nós, por mais que ele seja conhecido como o salmista de Israel, o rei segundo o coração de Deus, Davi era falho, e ele falhou terrivelmente. E você certamente, quando pensa em Davi, lembra mais das falhas dele do que todos os outros acertos. E Davi também era indigno de receber a bondade de Deus, assim como você e eu. Nós não somos dignos de receber a bondade de Deus. Não pense que testemunhar o Senhor, buscar o Senhor e temer ao Senhor faz você merecedor da bondade de Deus, porque não faz. Sendo assim, nós chegamos ao nosso último ponto nessa noite: como desfrutar da bondade do Senhor? Reconheça a sua indignidade. Versículo 20 e 22. Os versos 19 e 16 nos apresentam situações opostas. Se o Senhor está pronto para livrar o justo de suas aflições, ao ímpio, ao que pratica o mal, o rosto do Senhor está contra. Deus quer destruir o ímpio. O que então faz com que nós experimentemos a bondade do Senhor? Quem é o justo que tem tamanha proteção do Senhor? No verso 20 o autor diz, acompanhe comigo: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Abra sua Bíblia agora comigo em Êxodo 12, versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Aqui é a instituição da última praga, né? Então o Senhor mandou Moisés anunciar ao povo: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis ossos algum. Esse cordeiro era o cordeiro pascal, que mais tarde o povo foi levado a entender que aquele cordeiro, e o sangue do cordeiro que ao ser passado no umbral da porta, livrou o povo do anjo da morte, esse cordeiro tipificava a Cristo, que no Novo Testamento também vai verter o seu sangue na cruz, e nós, quando somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, a morte não tem mais domínio sobre nós. Não a morte desse tempo, nós estamos falando de um tempo muito maior, nós estamos falando da eternidade. Deus manda o povo comer o cordeiro e não quebrar dele nenhum osso. Em Números 9, versículo 12, tal informação é repetida na orientação da celebração da Páscoa. E lá em João, no capítulo 19, versículo 36, João diz: e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Em Êxodo há o apontamento cristocêntrico. O Salmo 34, no versículo 20, está apontando para Cristo. Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Na morte por crucificação, o crucificado ficava apoiado na cruz sobre os pés, e às vezes os algozes, para finalizar e não deixar que a pessoa sofresse mais, ou até mesmo para eles irem embora logo, eles pegavam uma madeira e quebravam a canela daquele que estava ali crucificado, a fim de que ele não pudesse se aprumar nas pernas para respirar, tendo em vista que ele ficaria ali até a morte. Meu irmão, sabe o que te faz digno da bondade de Deus? Não é a sua capacidade de testemunhar, não é a sua busca pelo Senhor, não é o seu temor pelo Senhor. O que te faz alvo da bondade de Deus é Cristo Jesus, que morreu na cruz para cumprir o plano da redenção de Deus na vida dos eleitos. O que te faz alvo da bondade de Deus é que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele sofreu a humilhação que lhe estava proposta, para que eu e você hoje estivéssemos aqui cultuando ao Deus Santo. Cristo Jesus foi torturado
foi cuspido, foi humilhado, para que hoje você pudesse desfrutar da bondade do Senhor. Deixa eu concluir contando uma história. Um grande pregador chamado Benjamin Warfield foi um teólogo renomado, e ele ensinou no seminário de Princeton por 34 anos, até a sua morte em 1921. Muitos conhecem os seus livros, ele é famoso por grandes livros, mas pouca gente sabe que em 1876, com a idade de 25 anos, ele se casou com uma jovem moça chamada Anne Kierkegaard, e viajaram para a lua de mel, para a Europa, e durante uma turbulenta tempestade, sua esposa, na viagem para a lua de mel, foi atingida por um raio, e ficou permanentemente paralisada. E após cuidar da sua esposa por 39 anos, Benjamin Warfield sepultou ela em 1915, e em função das grandes necessidades da sua esposa, ele raramente se ausentava mais do que 2 horas de casa, durante todos os anos do seu casamento. Mas um dia, quando Benjamin Warfield expôs seus pensamentos sobre Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele disse, abre aspas, a ideia fundamental é o governo fundamental de Deus. Tudo o que acontece a você está debaixo de suas mãos. A ideia secundária é o favor de Deus para com os que o amam. Se Ele governa tudo, nada, exceto o bem, pode sobrevir àqueles a quem Ele faz o bem. Ainda que sejamos fracos demais para nos ajudar, cegos demais para pedir o que necessitamos, e possamos apenas gemer em anseios deformados, Ele mesmo é o autor de tais anseios em nós, e Ele dirigirá todas as coisas a fim de que recebamos somente o bem de tudo que nos acomete. Veja, irmão, mesmo você sendo incapaz de atrair alguma bondade de Deus, o sacrifício sangrento de Cristo Jesus no Calvário é o que te capacita a ser alvo da perfeita bondade do Senhor. Se você já é um servo do Senhor, alegre-se nisso, exulte de alegria. Mas se você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite e entendeu que precisa de arrependimento, clame o Senhor por perdão e venha desfrutar dessa bondade infinita que nós temos em Jesus Cristo e em Deus, porque aqueles que reconhecem que são indignos da bondade do Senhor, são capacitados pelo próprio Deus a testemunhar da sua bondade, a buscar ao Senhor e a temer ao Senhor. Deus convida a cada um de nós nessa noite, para que nós exaltemos o seu nome, e todos a uma digamos verdadeiramente, o Senhor é bom. Deus nos abençoe.